Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje quero conversar com vocês sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro e também sobre as novidades em relação ao caso Queiroz. Primeiro quero lembrar aqui, como fiz no meu Twitter, me sigam lá, @fmourabrasil, que o Jair Bolsonaro, em 2010, tuitou o seguinte: o Bolsa Farelo, família, entre parênteses, vai manter esta turma no poder. Palavras do Jair Bolsonaro em 2010. Em 2011, ele, numa palestra na UF, Universidade Federal Fluminense, no meu Rio de Janeiro, disse o seguinte, está lá em vídeo essa: o voto do idiota é comprado com Bolsa Família. E isso era, obviamente, durante os governos do PT, que ele estava falando esse tipo de frase, atacando, portanto, o assistencialismo, em que hoje incorre quando está como presidente da República. O Bolsonaro vai comprando o aspas para ele, não são palavras minhas, voto do idiota, fecho aspas, e tentando unir o auxílio emergencial, que foi aí distribuído durante essa pandemia do novo coronavírus, e o que ele chamou, aspas de novo, Bolsa Farelo, entre parênteses, família, fecho aspas, no programa Renda Brasil, que é o programa no qual ele gostaria de unificar o Bolsa Família e o auxílio emergencial, se apossando do crédito pelo assistencialismo que ainda é atrelado aos governos do PT. E essa popularidade que vocês viram aqui na minha análise em primeira mão, 4 meses atrás, ainda em abril, ela de fato foi conquistada com aquelas pessoas que são pobres e desempregadas, e principalmente no Nordeste. Foi isso que o Datafolha, que o Bolsonaro sempre atacou, assim como os bolsonaristas, registrou esse aumento, essa virada na popularidade em relação, obviamente, ao desgaste que poderia estar tendo em algum momento. Então, Jair Bolsonaro está conseguindo engolir esse eleitorado lulista, e aí a gente traça aqui o cenário mais macro, né? Esse presidente ele compra apoio do Centrão, que é aquele bloco parlamentar constituído por investigados, réus e condenados, pelo menos um quarto desse bloco, com a distribuição de cargos no seio do Estado brasileiro. Quer dizer, as boquinhas, as mamatas estatais que esse pessoal adora e que, evidentemente, são um empecilho para um programa de desestatização, que era justamente o nome da secretaria ocupada pelo Salim Matar, que deixou o governo insatisfeito com o ritmo das privatizações. É claro, você tem uma classe política interessada em ocupar esses espaços para ter ali os recursos eleitoreiros, que no passado também faziam esquemas de corrupção por aí, porque a gente sabe que as brechas do Estado inchado são ideais para a venda de favores e influência de quem está dentro do Estado para quem está fora, quer dizer, para empresários que querem essas parcerias com o governo, querem obter grandes contratos públicos e aí ganham um imenso dinheiro para a sua empresa, para si, e dão uma parcela desse dinheiro para os políticos que os ajudaram a obter aquele contrato, aquele valor. Então, ele compra esse apoio do Centrão assim, ele também distribui boquinhas e aumenta o salário, dá emprego para vários militares, são centenas, na verdade, saiu aquele levantamento mostrando que são mais de 300 já no governo, esses militares que não demonstram nenhum repúdio à sujeira bolsonarista, que nem sequer levantaram, nem comentaram nada a respeito da tentativa de interferência do Bolsonaro, da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, aquela reunião em que ele disse justamente que não ia esperar fuder minha família ou amigo meu. Continuaram lá, continuaram no governo, e o general Ramos ainda disse para a Polícia Federal que o Bolsonaro olhou para o general Heleno, que é o chefe ali responsável pelo GSI, na hora em que falou da questão da força da segurança, né? Porque ele usou essa palavra e eles usaram a imprecisão, o vocabulário do Bolsonaro para fingir que eles não estavam falando da Polícia Federal. Então, Ramos ainda acrescentou esse detalhe que ele teria olhado para o chefe do GSI, que é ali o responsável indireto, obviamente, porque se trata ali de uma questão lá na ponta, como o Bolsonaro diz, né, no Estado, no Rio de Janeiro, da segurança física familiar. Mas não era dessa que o Bolsonaro estava falando. E a gente viu o vídeo, eu mostrei aqui na minha análise que o Bolsonaro não estava olhando para o general Heleno coisa nenhuma. Então, você tem aí esses militares
aqueles que têm um sentimento maior de honra, de ética, acabaram saindo do governo, como o general Maynard Rosa, como o general Santos Cruz, e estão aí fazendo as devidas críticas nos momentos necessários. Às vezes dão entrevista, o Maynard Rosa mais discreto, mas quando saiu, falou ali que o Bolsonaro estava cercado por um grupo de pessoas ali dos 30 anos, que é essa ala reacionária da direita, que está mais quietinha agora, porque o Bolsonaro viu que, junto com ela, se causa muita confusão e ele preferiu a aliança do Centrão para evitar qualquer eventual processo de impeachment quando viu que os problemas na justiça dele e da família poderiam resultar em alguma iniciativa desse tipo. Então, ele tem aí o Centrão, tem os militares, tem o que eu chamo já de Centrão da comunicação. Então, você tem também empresários da comunicação, assim como outros empresários. Na comunicação é a mesma coisa. Você tem aqueles que gostam de estar próximos do poder, que têm interesses financeiros em obter verbas de publicidade, por exemplo, e aí você tem emissoras aliadas do governo que estão lá passando pano para a sujeira bolsonarista, omitindo a sujeira bolsonarista, e esse pessoal também está lá emplacando as narrativas que interessam ao governo e tem, obviamente, uma capilaridade pelo país, então atingem as pessoas que não fazem a menor ideia das relações financeiras que existem entre esses veículos de comunicação e o governo, como existiam durante o governo Lula, e eu também expus isso naquela ocasião. E agora, além do Centrão, dos militares, dos veículos de comunicação, ele está também recorrendo a esse assistencialismo que ele tanto combatia como compra de votos. Né? É claro que você tem a pandemia do novo coronavírus, o auxílio emergencial necessário, que ele não queria que fosse R$600. O governo, inicialmente, ficou arredio, resistente à ideia de distribuir o auxílio emergencial, porque, inclusive, desdenhava da pandemia e tinha outros planos para a gastança do dinheiro. Depois concedeu em oferecer R$200. O Congresso foi quem elevou esse valor para R$500. E aí o governo, só para ficar com o crédito de uma maneira, obviamente, forçada, elevou mais um pouquinho para R$600 para não deixar que ficasse com o Congresso esse crédito de ter aumentado o valor. Então, venceu aquela resistência original em nome dessa possibilidade de aumentar a sua popularidade dessa maneira. Então, está aí o Bolsonaro de ontem e o Bolsonaro de hoje, que está muito mais parecido com o bolsonarismo hoje, muito mais parecido com o lulismo. Ele já está dizendo que existe sim a ideia de furar o teto de gastos, porque eles estão gostando desse aumento de popularidade com a gastança de recursos públicos, tanto nessa parte de assistencialismo quanto na parte de obras públicas. Então, você tem ali pastas como a do Tarcísio, Ministério da Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, lá com o Rogério Marinho, que se tornou, dentro do governo, de acordo com o noticiário de bastidor, um arquirrival do Paulo Guedes, pessoas interessadas em gastar dinheiro com obras. Agora já se disse que o governo vai liberar 5 bilhões de reais para essas pastas. Estava pensando ali em outras maneiras, né? Crédito extraordinário, prorrogação do estado de calamidade pública para permitir aí uma flexibilidade nesses gastos. Então, quer dizer, toda aquela agenda liberal prometida, defendida retoricamente durante a campanha eleitoral de 2018 foi para o buraco, e isso, obviamente, foi a razão principal aí da saída do Salim Matar, embora ele saia, né, é amigo daquelas pessoas, deu um discurso muito ameno, ele sai em razão de tudo isso que eu estou explicando, assim como o Paulo Ebel também, que era o secretário de desburocratização, cuja reforma administrativa está pronta lá desde 2019, mas na qual o Bolsonaro sentou em cima porque não queria a antipatia ali de servidores públicos, porque não queria enfrentar essa pressão, porque também precisa do apoio desse pessoal. E ele nunca teve essas ideias liberais. O Bolsonaro passou a defender isso da boca para fora durante a corrida eleitoral. Tem um artigo lá de 2017, de setembro de 2017, na newsletter do Antagonista. Se você já era assinante naquela época, procure no seu e-mail. Está lá, Dória e Bolsonaro, liberais, praticamente entre aspas, até que ponto? E eu mostrando justamente
os contrastes entre o discurso dos dois e as suas posições estatizantes naquela ocasião. Esse é o histórico de votos do Bolsonaro, inclusive votos corporativistas, defendendo seus redutos eleitorais, enquanto ele estava lá exercendo os seus 7 mandatos, né, de deputado federal em quase 30 anos de Câmara dos Deputados. Então, esse é o cenário nesse momento. O povo que passa a gostar de receber esse dinheiro e, portanto, do presidente de turno, está lá elevando essa popularidade, essa parcela do povo, né? Elevando essa popularidade do Bolsonaro, é muito menos por aquilo que ele é do que por aquilo que eles de fato estão recebendo. Quer dizer, qualquer presidente que tem a chave dos cofres públicos, nos quais estão o dinheiro dos pagadores de impostos, que realmente trabalham, que suam a camisa, eles acabam ficando com esse crédito diante de uma parte da população desesperada em razão dessas condições precárias nas quais elas vivem, lamentavelmente, no Brasil, e né, boa parte do nosso trabalho é justamente para que essas pessoas possam viver em condições melhores e não eternamente dependentes do Estado, mas para que justamente chegue o progresso lá e elas possam crescer profissionalmente, ter um emprego, ganhar mais dinheiro, aquelas que podem fazer isso. Aí sempre lembro as frases do ex-presidente republicano dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, que falava que o melhor programa social é um emprego, que deve-se medir um sucesso de um programa social pela quantidade de pessoas que saem dele, não pela quantidade de pessoas que entram, mas o governante, quando sente aquele gostinho, aquele prazer de ver a sua potencialidade eleitoral elevada, ele acaba incorrendo cada vez mais nisso. E a questão tem dinheiro para ser distribuído por quanto tempo? Então, esse é o cálculo que o bolsonarismo vai ter de fazer para tentar ver se pelo menos garante a reeleição do Bolsonaro e aí depois se tenta alguma saída. Os petistas fizeram esses cálculos aí durante muito tempo, no final deu tudo errado, né? Mas durante muito tempo conseguiram ficar no poder. Foram 4 mandatos do PT, o 4º interrompido pelo impeachment da Dilma, mas, portanto, 3 reeleições, né? Uma com o Lula, que ficou em 2 mandatos, e 2 com a Dilma Rousseff. Então, sem uma oposição política moral, eu também venho apontando aqui há muito tempo que falta, o bolsonarismo, como o socialismo, na frase famosa da Margaret Thatcher, dura enquanto dura o dinheiro dos outros. E isso, obviamente, ou, né, a outra possibilidade é chegar ao camburão. A outra possibilidade é justamente o avanço das investigações sobre funcionários fantasmas e rachadinha de desvio de dinheiro público, é bom deixar claro, nos gabinetes bolsonaristas. Eu já vou falar aqui mais detalhes a respeito dessa investigação, mas sobre a qual, inclusive, depois da matéria da Cruzoé, sobre os cheques depositados pelo Fabrício Queiroz na conta da Michelle, a família Bolsonaro não fala nada, se cala. E se cala por quê? Porque sabe que qualquer coisa que fale só vai piorar a situação. Bolsonaro tinha falado em dezembro de 2018 que tinha feito um empréstimo, já vou entrar nesse assunto, para o Queiroz, por isso ele tinha feito o depósito. É claro que não tem registro nenhum desse empréstimo, só a declaração verbal do Jair Bolsonaro falou num valor de R$40 mil e os depósitos na conta da Michelle se revelaram recentemente pela matéria da Cruzoé muito maiores do que esse valor. No total, tinha depósito não só do Queiroz, mas também da mulher dele, do Queiroz 72 mil, da mulher do Queiroz, Márcia Aguiar, 17 mil, um total de R$89 mil, portanto, mais do que o dobro daquilo que o Bolsonaro havia mencionado. Ele não fala isso por quê? Porque ele tem o Centrão lá para garanti-lo na governabilidade, nessa palavra que eles usam sempre para justificar toda a sujeira, todas as negociatas de bastidor. E ele está tendo esse retorno do eleitorado desesperado, o eleitorado que precisa de dinheiro ali para a sua própria subsistência. Então, o Bolsonaro não quer saber de falar do caso Fabrício Queiroz. É claro que nos bastidores a família tem ali a sua atuação, tenta, claro que essa investigação não vá para frente, que haja todos os recursos, que os recursos sejam aceitos nos tribunais superiores. Nós vimos o João Otávio de Noronha, presidente do STJ, dar aquela decisão durante o plantão do recesso judiciário de converter a prisão preventiva do Fabrício Queiroz e da Márcia Aguiar, sua esposa, em prisão domiciliar.
o Noronha, que é um dos postulantes à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, vão abrir 2 durante o mandato de Jair Bolsonaro, e ele, obviamente, quer lá um Toffoli para chamar de seu, um Lewandowski para chamar de seu, esses 2 que foram colocados pelo Lula e, coincidentemente, sempre votam de acordo com os interesses petistas. Então, o Bolsonaro quer alguém também para votar de acordo com os interesses bolsonaristas. É claro que não vai dizer isso diretamente, vai dizer que é alguém conservador, alguém de direita, alguém liberal. Esse papo mole que muita gente cai ainda em relação a toda a família, em relação ao próprio governo, né? Que não tem quase nada nesse sentido, né? Praticamente nada. Um governo que hoje vive o lulismo, a lua de mel com o centrão, com o assistencialismo em torno. Então, ele está apostando aí nessas frentes, mas vai precisar fazer esse cálculo em relação ao dinheiro. E ele, na sua live dessa semana, já até começou a tentar preparar o terreno para alguma mudança nesse sentido. Ele quer, ele gosta, ele está fazendo de tudo nos bastidores para aumentar esses gastos, deu aval lá para a possibilidade de recriação da CPMF, que ele tanto atacou, também com vistas aí a esse financiamento do programa assistencialista, portanto, novos impostos que vocês todos, nós todos, podemos pagar de acordo com o que for criado, né, para sustentar o interesse eleitoreiro. E aí ele ergue a cloroquina na frente do povo, como se ela, se fosse tomada com antecedência, pudesse ter salvado as 100 mil pessoas que morreram. Aliás, houve um momento até tragicômico num desses discursos do Jair Bolsonaro. Eu apontei lá no Twitter e tem o vídeo para quem quiser ver lá, @fmourabrasil. O ato falho do Jair Bolsonaro, ele disse assim, aspas, sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil, que caso tivessem sido tratadas lá atrás com esse medicamento, poderiam essas vidas terem sido evitadas. Fecho aspas para o Jair Bolsonaro, ou seja, ao trocar a palavra mortes por vidas e dizer que as vidas poderiam ter sido evitadas, o Bolsonaro acabou dizendo que a cloroquina poderia ter matado todo mundo antes. Então, a sua realmente dificuldade aí em se expressar apareceu nesse momento e acabou resultando no inverso do que ele queria dizer. Mas aqui a gente registra que ele queria dizer o inverso, né? Sem que distorcer as informações, como muitas vezes a militância faz na internet. Então, ele usa, até falando na militância, ele usou a pandemia justamente para alimentar a sede dessa militância de ter o seu inimigo, né, de ter o nós contra eles, lulista, na versão bolsonarista. Esse nós contra eles, aliás, que já foi apontado por Hayek lá. Eu escrevi um artigo no Antagonista, o Breve História do Bolsolavismo, citando ali uma passagem que vale muito a pena ver. E essa ânsia de ter um inimigo para combater o tempo todo, mesmo que a situação seja uma situação que atinge todas as pessoas, independentemente se são de direita, de esquerda, etc., é também retratada pelo Roger Scruton, por exemplo, o filósofo britânico conservador, quando ele descreveu os pensadores da nova esquerda. Realmente, o livro original, onde esse conceito foi desenvolvido, esse conceito que é totalmente distorcido, deturpado pela militância bolsonarista, que chama de nova esquerda qualquer pessoa que seja crítica ou que não passe pano para a sujeira do bolsonarismo, né? Então, ele estava lá descrevendo esse hábito da nova esquerda que é comum aos populistas de uma maneira geral, tanto na esquerda quanto na direita, como eu já disse aí numa entrevista. Então, a pandemia serviu para essa beligerância, para essa sede que a turminha ali das redes sociais, da internet tem de atacar veículos de comunicação, elites, autoridades, cientistas, né, organismos internacionais, etc. A pandemia serviu para esse pessoal ter ali um eles contra o qual lutar. E aí você coloca também vários ex-jornalistas em atividade nos veículos de comunicação desses empresários que têm interesses financeiros com o governo, em estar próximo do governo, estar ali numa grande aliança, numa grande relação, eles ficam aí trazendo as legitimações pseudo-intelectuais
para essas bravatas do Bolsonaro em relação a questões absolutamente complexas e fora da alçada intelectual, que dirá científica, dele. Né? Então, é como se a cloroquina pudesse ter salvado sozinha todo mundo, e a doença, o caso é muito mais complexo. E eu nem sou, obviamente, desse pessoal radical do lado contrário. Escrevi um artigo na Cruzoé, lá atrás, meses atrás, falando até em parte algo que o Bolsonaro passou a falar meses depois, que é justamente o filtro médico como necessário, o uso off-label e tal. Então, é preciso deixar essa questão para que os médicos resolvam, até que venham os estudos e aí se tirem conclusões a respeito desse tema que possam traçar aí uma diretriz de acordo com as localidades e com todas as nuances. O meu artigo se chama Conservação das Vidas, vocês podem procurar lá em cruzoé.com.br/Felipe. Mas é claro que não dá para tratar assim como uma panaceia, isso aí é só um discurso eleitoreiro para justamente colocar o povão contra as elites, etc., e o Bolsonaro como aquele sujeito perseguido. Aquele cara que trouxe a solução, mas em razão da falta de empatia dos outros, ele não teve o sucesso em minimizar esses danos, portanto, tira o corpo fora, como ele fez desde o começo, e como antagonista, inclusive, foi o primeiro a apontar. Ele ia colocar tudo no colo dos governadores e dos prefeitos, depois, no dia seguinte, isso foi repetido na TV. Então, o Bolsonaro usou aí esse período também para alimentar as suas falanges, enquanto fazia todos esses acordões, porque esse pessoal, em termos de espaço no governo, também perdeu, mas ele não deixa de afagar, porque sabe que é a sua base mais fiel. Mas ele está preocupado ali com outros. Agora vamos entrar naquele assunto do qual o Bolsonaro não quer falar, que é justamente o caso Queiroz, que cada vez chega mais próximo dele, num país normal. Isso realmente já teria resultado em iniciativas políticas. Mas, como eu estava dizendo, não tem oposição política moral. Você tem, por um lado, aquela gente que está unida contra o Sérgio Moro, a Lava Jato, o combate à corrupção, essa turma que une os bolsonaristas, os petistas, os tucanos, os parlamentares do Centrão, todo esse pessoal, até os presidentes de casas legislativas. E você tem, por outro lado, esse oportunismo, essa vassalagem de autoproclamados liberais. Estou falando aqui da arena política, nem da parte de comunicação, embora haja também, vocês sabem. Mas esse pessoal que fica medindo as suas atitudes de acordo com a conveniência daquele momento em termos de popularidade, em termos de desgaste. Então, se o presidente está com alta popularidade, é melhor não bater nele, porque senão a pessoa vai perder a popularidade. Esse é o pensamento do pessoal que monitora as redes sociais para saber o que dizer e, no máximo, fala uma coisinha ali, olha, preciso esclarecer e tal, depois toca o barco. Né? É o pessoal do dia triste, quando sai um Sérgio Moro do governo, quando sai um Salim Matar, um Paulo Ebel, justamente em razão de tudo aquilo que a gente vem apontando há meses. Esse pessoal fala dia triste, dura um tweet, no próximo já está passando pano de novo para a sujeira bolsonarista. Então, por essas duas razões, não existe, basicamente, né, pode ter várias outras aí conexas, mas não existe a oposição política moral, que se o Bolsonaro também voltar e tiver essa reconciliação com o PSL, pode faltar ainda mais, né? Porque no PSL ainda restaram algumas pessoas ali que acabaram expondo e tendo as suas rixas pessoais, muitas vezes, com a turma da família Bolsonaro. Vamos ver se essas pessoas vão permanecer críticas ou não. Né? Pelo que eu tenho visto, mais firme nessa posição moral contra a sujeira tem sido o senador Major Olímpio, que aponta ali o esquema do Queiroz Duto como uma holding familiar, né? Sem tirar o Jair Bolsonaro do quadro, sem tirar dele a sua parte de responsabilidade, a sua parte de benefício com tudo isso que está sendo apontado na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Porque você tem um monte de gente que quer não, isso é problema dos filhos e tal, deixa o homem trabalhar, né? Que é o papo de petista durante o governo Lula. É tudo exatamente o mesmo posicionamento. Né? É claro que aqui você tem diferenças
em relação aos casos, em relação a proporções, etc., mas o posicionamento é o mesmo. Então, você tem aí as pessoas relativizando crimes, né, que é o mais grave. Não tem o repúdio imediato àquele crime, tem a minimização, a relativização, e esse pessoal é o pessoal que defende bandeiras do liberalismo econômico. No meu artigo na Cruzoé, a reforma moral, leiam a respeito disso, eu trago ali de volta os fundamentos, os pilares morais do liberalismo econômico, cujo pai é o Adam Smith, está lá citado no meu artigo, junto ali também com questões do neotomismo, resgate da filosofia do Santo Tomás de Aquino, da teologia também, por Antonin Sartilange, e outros autores que atravessam a história e a gente precisa trazer de volta para mostrar como esse momento se enquadra em tudo aquilo que eles falaram. E vários dos quais, obviamente, são incoerentes em relação à sua própria obra. Mas, voltando aqui ao caso Queiroz, vamos lá por parte, porque hoje, sexta-feira, muito assunto aqui durante a semana. Eu escrevi uma linha do tempo, Bolsonaro, Queiroz e Dinheiro Vivo. Procurem no antagonista, porque essa vai ser a eterna referência aqui para a gente em relação a esse caso. Então, tem lá, desde o nascimento do Jair Bolsonaro e do Fabrício Queiroz, todas as relações pela data que foram sendo expostas pelas investigações, tanto jornalísticas quanto do Ministério Público do Rio de Janeiro. E agora as novidades nesse sentido são, por exemplo, o seguinte: em 2015, o Flávio Bolsonaro comprou do empresário Cristiano Correia Souza e Silva aquela franquia da Copenhagen, loja de chocolate lá no shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e essa loja é apontada como instrumento para a lavagem de dinheiro decorrente do esquema de rachadinha no seu então gabinete da Alerj, quando ele era deputado estadual. E o Ministério Público aponta que o Flávio e a esposa investiram mais de R$1 milhão na compra dessa franquia e que esse valor é incompatível com os seus rendimentos. A Fernanda não aparece como dona, mas R$350 mil saíram, de acordo lá com a investigação, da conta dela para efetivação desse negócio. Muito bem, aí mais adiante, em 2016, a compra foi em 2015, em 2016 o empresário, esse que vendeu, Cristiano Correia Souza e Silva, percebeu que o Flávio Bolsonaro vendia produtos abaixo da tabela da Copenhagen. Então, ele tinha uma loja ali daquela franquia, mas, de acordo com as regras da própria matriz, ele não estava de acordo com essas regras ali a sua venda. Então, ele comunicou, aquele empresário que vendeu a loja para o Flávio, comunicou à matriz, que constatou que, apesar dos produtos com preços menores, o Flávio Bolsonaro emitia nota fiscal com o preço cheio. Isso é muito importante. A loja do 01 foi multada pela empresa, de acordo com ela. É claro que os investigadores precisam analisar aí, se a empresa está falando a história inteira. E quando chegou ao conhecimento do MP anos depois, a operação reforçou aqui a tese da lavagem de dinheiro, que eu estou pegando o resuminho que a gente fez pela data lá da linha do tempo, então está falando ali anos depois, mas eu já estou situando para vocês aqui que isso foi em 2016 e que a investigação, obviamente, é mais recente aqui em relação a 2020. O Alexandre Santini, o sócio do Flávio nessa lojinha, envia para a mulher, em 2016, de Cristiano Correia Souza e Silva, aquele que vendeu, a imagem de pessoas sendo enforcadas e faz ameaças ao casal, como revelou o Jornal Nacional na sua edição de quinta-feira. O Cristiano e a esposa registram a ocorrência policial, mas com medo não dão andamento ao caso. Vejam só a gravidade disso. O sócio do Flávio Bolsonaro ameaçou a pessoa que denunciou que o preço estava abaixo da tabela da matriz da Copenhagen. E por que essa tensão toda? Por que esse pavor que gerou uma ameaça? É mais um indício de que aquela loja estava sendo usada para lavagem de dinheiro. Então, se você vende lá um panetone de R$80, que era o caso, acho até que foi o exemplo na matéria, e você faz uma nota de R$100, R$20 podem ter sido lavados, R$20 do esquema de desvio de dinheiro público. Então, portanto, um dinheiro ilícito que entra ali para ser lavado. Então, você recebe lá R$80 de um cliente que leva o panetone, supostamente, e aí R$20 naquela compra
você completa com esse dinheiro do esquema. E aí a nota é de R$100, portanto, você justifica que você tenha aquele dinheiro, porque é como se os R$100 tivessem vindo da compra do panetone. Isso, em grandes proporções, permite, e em vários produtos, evidentemente, pode permitir uma grande lavagem de dinheiro ilícito. Esse é um esquema de lavagem de dinheiro clássico. Até já citei várias vezes a série Ozark, em que tem um cassino em determinado momento, que é usado para lavagem de dinheiro. Então, o Flávio, por exemplo, num dos depoimentos, ele falou lá que a pessoa quer comprar com dinheiro vivo na minha loja e eu não vou deixar. Falou uma coisa assim, porque os investigadores mostraram que havia muitas compras em dinheiro vivo e numa proporção diferente das demais lojas da região, numa proporção diferente do que se espera de uma loja desse segmento. Então, ali não tem uma grande variação em relação ao dinheiro vivo na Páscoa, no Natal, por exemplo, que são épocas em que se vende mais chocolate, inclusive em outros meses tem mais dinheiro vivo do que nessas épocas. Tudo que aponta justamente para lavagem de dinheiro. Então, o Flávio dá esse tipo de alegação, que é justamente já aquilo que o lavador de dinheiro, se for o caso, mas eu estou falando aqui em termos gerais, já tem em mente para alegar caso ele seja descoberto. Então, por exemplo, o jogador do cassino vai lá, gasta um dinheiro no cassino e aquele dinheiro, portanto, entra na contabilidade do cassino como se um jogador qualquer, vocês aí pudessem ter entrado lá num cassino onde isso é legal e tal e jogado aquele dinheiro. No entanto, aquele dinheiro pode ter sido jogado ali dentro do cassino por cúmplices do dono do cassino que está lavando dinheiro. Então, o sujeito tem ali um dinheiro obtido por venda de drogas, por exemplo, uma venda ilícita, e ele joga ali no cassino para lavar aquele dinheiro. E aí, quando vem a polícia e percebe que isso está sendo feito, o sujeito alega, as pessoas que entraram aqui no cassino para jogar, não tem nada a ver com isso. As pessoas que entraram lá na lojinha de chocolate para comprar, não tem nada a ver com isso. Mas tem ali um esquema que, quando você junta todos os elementos, aponta para lavagem de dinheiro. Então, isso foi o que veio à tona aí nessa semana, mas tem várias outras informações que também vieram. A Natália Queiroz, esse caso é muito importante. A Natália Queiroz, ela foi assessora do Flávio Bolsonaro na Alerj, registrada como assessora. É sempre até difícil de falar, porque não dá para confirmar que essas pessoas efetivamente trabalharam. Ela é suspeita de ter sido funcionária fantasma do gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj e também ter sido funcionária fantasma do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, para o qual ela foi depois que deixou o gabinete do Flávio na Alerj. Enquanto ela estava na Alerj, ela também foi remunerada por 3 academias, pelo menos pelos seus serviços de personal trainer. Então, ela tinha uma outra atividade, o que indica ainda mais que ela era uma funcionária fantasma. E, enquanto ela estava no gabinete do Jair Bolsonaro, ela também continuou repassando dinheiro para o Fabrício Queiroz, o que ela já fazia no gabinete do Flávio. E ela repassava 80% do salário. Repito, essa Natália Queiroz não é uma criança de 12 anos que precisa passar a maior parte do salário dela, ainda mais quando ela está supostamente em Brasília e o pai no Rio, para que ele, chefe de família, administre o dinheiro da família. Olha só, quantos casos vocês conhecem de pessoas que passam 80% do seu salário durante anos, pessoas adultas, para o pai administrar, botar lá na conta dele. Então, é claro que essas alegações merecem um escrutínio, merecem toda a investigação que está sendo feita em torno dessas pessoas. E, digo mais, a Natália Queiroz, ela repassava o dinheiro para o Fabrício Queiroz, e o Fabrício Queiroz, a partir de 2011, a Natália ainda estava no gabinete do Flávio, mas depois ela foi para o gabinete do Jair, continuou repassando. A partir de 2011, o Fabrício Queiroz começou a depositar aquela série de cheques na conta da Michele Bolsonaro, esposa do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, você tem a alegada funcionária fantasma repassando dinheiro para o operador financeiro, como está sendo chamado o Fabrício Queiroz, operador do esquema, que deposita dinheiro na conta da esposa
do Jair Bolsonaro. Esse é o ciclo. E aí, vocês vejam o seguinte, em 2011 foi o ano em que nasceu a filha do Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro. Então, é preciso que os investigadores também levem em consideração a possibilidade de que, naquele momento, as despesas do casal possam ter aumentado, o que pode ter motivado aí esses depósitos do Queiroz, né? Isso é o que eu percebi enquanto eu estava elaborando a linha do tempo. Então, aqueles cheques começaram a cair na conta da Michelle, por parte do Queiroz, foram 21 cheques, naquele total, que somado lá os cheques da mulher dele, deu R$89 mil. A Natália Queiroz foi exonerada ainda próximo, né, pouco antes da eleição, em outubro de 2018, na mesma data ali praticamente do Fabrício Queiroz no gabinete do Flávio, a Natália Queiroz no gabinete do Jair. Isso logo depois do alegado vazamento de alguém da Polícia Federal do Rio de Janeiro para assessores do Flávio Bolsonaro, que aí o alertaram de que o Fabrício Queiroz e a Natália seriam alvos ali do relatório do COAF, no âmbito da operação Furna da Onça. Isso foi relatado pelo Paulo Marinho. Coincidentemente, depois disso, dessa exoneração, a Natália Queiroz ela continuou recebendo vencimentos da Câmara por 2 meses, isso é lá uma questão burocrática, porém não repassou mais o dinheiro para o Queiroz. Portanto, vocês vejam que o comportamento ele reforça a alegação de que houve ali um vazamento e de que, a partir de então, era preciso tomar mais cuidado. Então, ela cessou os repasses ao pai depois que houve aí esse vazamento que está sendo investigado, obviamente. Muito bem. Outras informações novas que surgiram a respeito do caso Queiroz. O Flávio, ele, claro, fica reclamando dos investigadores, fica reclamando dos vazamentos, era isso também que os petistas faziam, em vez de se explicar a respeito dos esquemas, as explicações nunca foram convincentes. E o ministro Félix Fischer, essa é a grande sensação aí do fim de semana nessa pauta judicial, ele que é do STJ, que se recuperou lá de um problema de saúde que o levou a ser hospitalizado, reverteu a prisão domiciliar concedida pelo João Otávio de Noronha durante o plantão e mandou o Fabrício Queiroz e a Márcia Aguiar, sua esposa, de volta para a prisão em regime fechado. E ele afirmou na decisão, e essa decisão vale a pena ler, os repórteres do Antagonista destrincharam em vários posts, eu coloquei lá e fui comentando no meu Twitter, vale a pena ler, como o Diogo Mainardi disse no Twitter dele, Félix Fischer resgata a esperança no Brasil, porque ele foi apontando as coisas como elas são. E mostrou lá, inclusive, que o Queiroz não comprovou ter a saúde debilitada e que o casal trabalhou arduamente para impedir a produção de provas e para realizar a destruição dessas provas. Está lá em todos os detalhes no site, vocês podem entrar ali também pelo meu Twitter. E há aí a grande expectativa, não sei se quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já houve a decisão do Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes a gente geralmente espera o pior, né? Então é claro que ele pode a qualquer momento soltar o Queiroz ou a Márcia, ou pode não soltar também, sempre há uma expectativa a respeito disso. A decisão do juiz Flávio Itabaiana, com base no pedido do Ministério Público, o juiz Flávio Itabaiana é aquele de primeira instância, do qual, evidentemente, a família Bolsonaro quer tirar o caso, ela teve uma base de acordo com a lei. E é isso que o Félix Fischer mostra, que todos os requisitos ali da prisão preventiva foram esmiuçados, apontados e provados nesse pedido do Ministério Público acatado pelo juiz de primeira instância. Então, isso torna mais difícil se revogar, mas a gente sabe que decisões políticas acontecem no país e existe essa margem em relação à questão do foro privilegiado, a ponto de o Flávio ter ganho um foro privilegiado retroativo relativo ao mandato de deputado estadual que ele não tem mais, ele é senador, e os ex-assessores dele, sendo que a Márcia também é suspeita lá de ter sido fantasma, querem um foro retroativo, um foro privilegiado retroativo por tabela. Não são políticos que foram eleitos pelo povo.
são ali assessores do gabinete investigados por um esquema de desvio de dinheiro público. Quer dizer, o Brasil chegou a esse ponto, né? Então, estamos passando por essa fase, uma fase de distopia moral também. A boa parte da elite tem as suas responsabilidades em relação à falta de zelo pela moralidade pública. Eu exploro isso no meu artigo na Cruzoé e a gente vai acompanhar todos os desdobramentos desse caso ao longo aí dos próximos dias e eu conto com vocês. Lembrando que em antagonista.com/exclusivo, você vê lá os combos de assinatura de Cruzoé, com todas as nossas colunas, eu, Sérgio Moro, Diogo Mainardi, Mário Sabino e outros, e também do Antagonista Mais, que tem lá os podcasts diários, de manhã, de tarde, de noite, com aqueles resumos a respeito de casos e episódios do dia, para você ficar sabendo de tudo, bem informado, enquanto vê aí essa massa de desinformantes atuando para os seus respectivos grupos políticos. Um grande abraço e até a próxima.